Após ter tido a negociação com o lateral esquerdo argentino interrompida, o novo executivo de futebol Marcelo Paz está no mercado em busca de um outro jogador para a posição. Saiba o possível valor de compra fixado de atacante, que já é aguardado para se tornar mais um reforço do timão. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o São Paulo na Neoquímica Arena, buscando a vitória para não se complicar nesse início do Campeonato Paulista. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o São Paulo dentro de casa, buscando a vitória para não se complicar logo no início do Campeonato Paulista. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra o São Paulo, clássico que acontecerá às 16 horas na Neoquímica Arena e será válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Nos trabalhos de ontem, após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático voltado para esse jogo de hoje. Na parte final dos treinamentos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. Corinthians que entra em campo hoje com a necessidade da vitória. Vencemos na primeira rodada por 3-0, mas perdemos na rodada anterior também por 3-0 para a equipe do Bragantino. Então, um campeonato paulista de apenas 8 rodadas, que somente os 8 primeiros vão se classificar. Hoje será importantíssima a vitória para o Timão não começar a se complicar logo de cara na competição. Dorival que ainda deverá seguir sem o Rodrigo Garro, que se recupera de uma cirurgia no punho, o atacante Memphis, que se recupera de um edema ósseo, também não deverá estar à disposição. Ambos já iniciaram um processo de transição, mas ainda não deverão voltar. Ranieri segue como dúvida, mas já está treinando com os companheiros há alguns dias em campo. Há quem diga que hoje será opção. E lembrando que o venezuelano José Martínez não se reapresentou ainda nessa nova temporada devido às questões das suas documentações. Por outro lado, teremos reforço. O mais novo reforço, Matheus Pereira, já foi anunciado, já apareceu no bid, inscrito no Campeonato Paulista e vai ficar à disposição do Dorival para esse primeiro clássico do ano, que é dentro de casa. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse majestoso de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Matheus Pereira, André Carrilho, André Luiz, Breno Bidon, Vitinho e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse majestoso de hoje é a seguinte: primeiro clássico do ano, primeiro clássico que já é em casa, mais um jogo daqueles que o Corinthians tem a obrigação de vencer. São apenas 8 rodadas nesse Campeonato Paulista até os 8 classificados para as fases eliminatórias. Nesse momento estamos fora da zona de classificação, então importantíssimo vencer. E claro, clássico dentro de casa, absolutamente que o Timão tem que partir para cima para buscar a vitória. Quanto à escalação, ainda estamos em período de testes do treinador. Na rodada anterior, ao meu ponto de vista, o Dorival tomou muitas decisões erradas e nesse jogo de hoje tomara que ele faça as escolhas certas. Eu, por exemplo, se o Ranieri estivesse à disposição, eu colocaria ele com o Matheus Pereira ali mais voltados para a contenção, com o André Luiz e o Breno Bidon completando o meio de campo num 4-4-2 losango. E na frente, sinceramente, eu colocaria o Dieguinho para flutuar pelos dois lados com velocidade, com o Yuri Alberto sendo a referência no ataque. E isso daria uma maior liberdade para o Breno Bidon e também para as ultrapassagens dos laterais. Mas é aquilo que eu sempre falo a vocês, independentemente dos 11 que ele escolher, os 11 que entrarão em campo, tomara que quem entre entenda realmente a altura desse jogo, o que é representar a nossa camisa, jogar com raça e com coração, que é o que nós sempre pedimos.
e que joguem o suficiente para que o nosso timão conquiste a vitória. É o que eu falo, clássico não se joga, se ganha. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. E nós, aquilo como eu sempre falo, as nossas obrigações, independentemente quem entrar em campo, é torcermos para que o Corinthians conquiste a vitória e eu tenho confiança que venceremos hoje esse clássico contra o São Paulo dentro da nossa casa. E agora vamos falar sobre o possível valor de compra fixado que o atacante Caio César está vindo para o Timão. O Corinthians está prestes a receber mais um reforço. Até o momento, dois jogadores, duas contratações já foram anunciadas de forma oficial. Primeiramente, o zagueiro Gabriel Paulista já foi anunciado, apresentado, inclusive já fez a sua estreia com a camisa do Timão. Segundo reforço anunciado, o meio-campista Matheus Pereira já foi anunciado e tem chances de jogar hoje. O clássico contra o São Paulo deverá ao menos estar à disposição do treinador Dorival Júnior. Corinthians também está a detalhes de anunciar o Pedro Milans, lateral direito que veio sem custos, estava no Peñarol, jovem jogador uruguaio, restando apenas detalhes burocráticos do seu visto de trabalho aqui no nosso país. E também já estamos aguardando a vinda do atacante de 21 anos, Caio César. Caio César, que foi um pedido do Dorival. Desde o ano passado, o Corinthians tentou trazer o jogador, aí o Transferban acabou atrapalhando ainda mais as coisas, mas nesse ano as coisas evoluíram. Corinthians está contratando o Caio César por empréstimo junto à equipe do Al Hilal. Aí temos uma divergência em relação às condições. Há quem diga que ele vem sem custos, há quem diga que o Al Hilal está cobrando algo na casa de 3 milhões e 100 mil reais para a vinda dele, e uma das cláusulas no contrato é um valor de compra fixado. Pelas informações do ESPN, o Caio César está vindo com um valor de compra fixado de 6 milhões de euros, algo na casa de 37 milhões e 500 mil reais como opção de compra, valor de compra fixado, aliás. Jogador que chega para suprir uma necessidade do ataque do Corinthians, um atacante de velocidade que atua pelos dois lados do campo, atleta excelente no 1 contra 1, muito pedido pelo Dorival Júnior. Então, pelas informações do ESPN, está vindo com o valor de compra fixado de 37 milhões e 500 mil reais por 50% dos seus direitos. Enfim, vamos aguardar a vinda dele. É aguardado no início dessa semana agora para que ele possa chegar a realizar exames médicos, dando tudo certo, assinar contrato com o Timão. A minha opinião quanto a essa informação que o Caio César está vindo com um valor de compra fixado de 37 milhões e 500 mil reais é a seguinte: estamos falando, pelas informações do ESPN, por 50% dos direitos do jogador. Então, nesse momento, o Al Hilal considera que o Caio César vale, na sua totalidade, os 100% dos direitos dele, algo na casa de 75 milhões. Claro que tudo depende da cotação do euro. Enfim, um atleta que chega para dar mais versatilidade ao nosso ataque, um atacante que chega para trazer muita velocidade ao nosso ataque. O Caio César é excelente no 1 contra 1, que é o drible, um jogador muito rápido, muita técnica, tem uma característica muito interessante de sempre vir buscar a bola no campo de defesa e conduzir com velocidade. Então é um jogador que vai aumentar o que o Dorival pode estar pensando em questões táticas, com um jogador de velocidade em campo, ou dois jogadores de velocidade, dois atacantes abertos pelos lados do campo, enquanto pode optar por um centroavante mais fixo, aquele centroavante clássico. Então, Dorival, com a vinda do Caio César, já temos o Vitinho, o Corinthians não ficará tão preso ao esquema 4-4-2. Para mim é muito interessante a vinda do Caio César, gosto do estilo do jogador, um atacante que faz a diferença dentro de campo.
Tomara que dê certo com a camisa do Timão, vem cheio de vontade. O jogador escolheu, o Corinthians tinha outros clubes procurando ele. Agora é aguardarmos tudo certinho, a chegada dele, que está prevista no início da semana, fazer os exames médicos, passando tudo certinho, estando tudo ok. O jogador assina o contrato e tem tudo para ser, na verdade, o quarto reforço dessa temporada. Lembrando que ainda tem o Pedro Milans para ser anunciado e o Timão já anunciou o Gabriel Paulista e também o Matheus Pereira. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre busca por reforços, continuar falando sobre reforços, só que agora é sobre lateral esquerdo. Após ter feito proposta final para lateral argentino, o novo executivo de futebol, Marcelo Paz, vai ao mercado para abrir negociações com outro jogador. É sobre isso que falaremos agora. O Corinthians iniciou 2026 com 2 laterais esquerdos à disposição do Dorival. Matheus Bidu, que é o titular absoluto, e também o Hugo Farias, jogador que é muito contestado entre nós torcedores. Quem era o reserva imediato do Bidu até o último dia da temporada passada era o argentino Fabrício Angileri, que chegou no início da temporada passada com um contrato até o final do ano passado. O contrato dele venceu, negociações para renovação estavam acontecendo desde agosto do ano passado, as coisas não evoluíram e o jogador acabou ficando sem contrato. Com a vinda do Marcelo Paz, negociações aconteceram, Marcelo Paz reabriu negociações com o Angileri e as divergências aconteceram, questões de salários, luvas e também o tempo do contrato. O que o Corinthians fez através do Marcelo Paz? Fez uma proposta final ao jogador, entregou para ele, deixando bem explicado que o Corinthians não iria aumentar em nada. Pelo que se fala, o tempo de contrato 2 anos, um salário um pouco acima do que ele tinha na temporada passada e luvas. E o Corinthians fez a proposta com valores finais, não dando brecha para o jogador pedir aumento. O que aconteceu? O Angileri não respondeu até o momento que eu gravei esse vídeo. Há quem diga que ele conversa com outras equipes e o Corinthians acabou, no caso, travando as negociações com ele. Como eu disse, o Corinthians fez a proposta final, está aguardando, mas claro, sem saber o que o jogador fará, o novo executivo de futebol já está no mercado analisando outros nomes, analisando outros jogadores. Algum nome já surgiu? Negociando com o Corinthians ainda não, mas alguns nomes já foram ligados ao Timão e nomes interessantes que agradaram a diretoria, como por exemplo, informação do diário Olé, que o Corinthians procurou informações junto à União Santa Fé pelo jovem Mateu Del Blanco, de apenas 22 anos, lateral esquerdo argentino, que tem características ofensivas, atua como ponta esquerda e também como meia esquerda, mas nenhuma negociação foi aberta. O jogador tem contrato até o fim de 2028 com a União Santa Fé. Outro nome ligado ao Corinthians é um jogador que muitos considerariam que seria uma negociação não tão difícil, que é o Gabriel Fuentes, lateral esquerdo que pertence à equipe do Fluminense. Com a chegada do Arana no Fluminense, o Fuentes deverá perder espaços. O Corinthians buscou informações, de repente, para tentar um empréstimo pelo jogador. Pelo menos foram essas informações que chegaram, mas até o momento nada evoluiu. Então, Corinthians, enquanto aguarda a resposta final do Fabrício Angileri que dificilmente vai se acertar com o Corinthians novamente, mas ainda não tem nada decidido. O Marcelo Paz já está no mercado avaliando, analisando outros nomes e vai abrir negociações assim que o nome for definido. Minha opinião quanto ao Marcelo Paz estar em busca de um outro lateral esquerdo é a seguinte. Primeiramente, hoje temos o Bidu, que é titular absoluto, e o Hugo Farias, que na minha visão, sinceramente, não tem condições. O Corinthians realmente precisa de um outro jogador para a posição. O Dorival gosta muito do Angileri, porque além de lateral esquerdo, o Angileri também ele pode atuar como zagueiro. Jogou assim por diversas vezes quando o Dorival utilizou um esquema com 3 zagueiros. Então, o Dorival é quem faz questão que o Corinthians se acerte com o Angileri. Só que o Marcelo Paz reabriu negociações,
fez uma proposta, o jogador pediu outra, o Marcelo Paz acabou até dando uma melhorada, mas já deixou bem explicado que não vai aumentar os valores da última proposta que o Timão fez. Ainda o que, que acontece? O Corinthians está esperando o jogador, está aguardando o jogador, mas já estão chegando as informações que ele está negociando com outras equipes, inclusive o Internacional de Porto Alegre, que é para onde foi o ex-executivo do Timão, o Fabinho Soldado. Então, nomes estão sendo procurados, o departamento de scout, o Cifute, estão avaliando nomes, apresentando ao Marcelo Paz e também ao Dorival. Até agora nada definido. Esses dois nomes, o Matheus Del Blanco e o Gabriel Fuentes, chamaram a atenção pela qualidade que os jogadores têm. Para mim, sinceramente, o Matheus Del Blanco é praticamente impossível. O Gabriel Fuentes, eu acho que o Corinthians poderia tentar algo com o Fluminense. É um jogador de 1,80 m de altura, muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, muita força física. Enfim, o que sabemos é que o Marcelo Paz está em busca de um outro jogador. Como eu disse, muitos nomes estão sendo avaliados pelo Cifute, o Scout, passados ao Marcelo Paz, ao Dorival. Quando alguns nomes forem definidos, absolutamente que o novo executivo vai abrir negociações e, por enquanto, as coisas seguem no ritmo, porque o Corinthians não pode extrapolar as finanças e, claro, também não pode contratar errado. Então, o Corinthians está no mercado em busca de um lateral. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da informação do suposto valor de compra fixado pelo atacante Caio César, acima de 37 milhões de reais? E quanto à busca do Marcelo Paz por um lateral esquerdo, é definir um nome e abrir negociações. O que vocês acham? Será que realmente o Corinthians vai ter que buscar um outro nome ou no final das contas o Angileri vai acabar se acertando? E quanto ao clássico de hoje, majestoso, primeiro clássico do ano e na nossa casa, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-1 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!